Estamos aqui mais uma gravação da Amisco com um tema que eu digo que é a alma do negócio. Vamos falar sobre com o Marcelo Pedro Cunha, né, que a gente conheceu há não muito tempo, mas com a relação que vai ser uma jornada de três com o Evandro Gaspar e com o Miguel Barretos, nós vamos falar dos envolvidos com a empresa. Tem gente que é colaboradores, nós dizemos que é envolvidos, quando a gente fala em ESG, em inglês se chama de stakeholders, né? Mas essa relação de entrelaçamento gera uma cultura, e eu digo que gera a alma do negócio. Marcelo, se apresente. Tu me encantou desde a primeira vez que falamos, tá? Essa deve ser a terceira ou quarta. Todo dia eu aprendo contigo. Opa, tudo bem? Paulo Adames, boa noite, né? Então, eu sou Marcelo, como o Paulo já assim falou, minha formação é na área de administração, a minha pós-graduação é nessa área, e trabalho no mundo corporativo aí há 24 anos, né? Então, trabalhamos e quando o Paulo falou sobre o tema, eu falei para ele que não é só importante, é extremamente importante essa sinergia. Então, o motivo pelo qual eu aceitei esse bate-papo e a nossa ideia aqui, eu acredito, né, Paulo, pela conversa que eu tenho contigo, não é criar verdades, mas é falar aí desse sentimento que a gente tem do mundo corporativo e das suas necessidades no mercado atual, né? Eu vou fazer uma provocação do tema, no sentido de introduzir como é que é a temática que nós fizemos no ESG, ou Ambiental Integração Social, que gerou o nome mesmo, né? A gente entra dentro das empresas, não toma o lugar de ninguém, convive com as pessoas e começa a relacionar aquilo que pode fechar a empresa. E aí, com esse levantamento, a gente faz um questionamento para os stakeholders internos, ou colaboradores internos, ou engajados internos, né? Com os engajados externos, ou stakeholders, ou colaboradores externos, né? Que são os fornecedores, os transportadores, né? E com um olho muito forte, que esse normalmente as empresas têm mais forte, que é com os seus clientes, né? Certo? Mas eles também têm que ser envolvidos nisso. Feito isso, se faz um questionamento e uma votação e vê aqueles que são mais críticos e começa a criar uma gestão, um planejamento de gestão para minimizar esse risco, porque passa a ser um risco, né? Ele pode fechar a empresa, tá? Então, o administrador está sempre atento a isso, né? E aquela visão ampliada que tu tem, meus parabéns, tá? Faz com que você resguarde a empresa de uma forma bacana e aquelas coisas, né? Por exemplo, que o Gaspar cruzou contigo da outra empresa, o Miguel, isso aí soma muito, né? Certo? Porque aí tem alguém olhando de fora com outra visão e, vamos dizer assim, é um comitê, vamos dizer assim, multidisciplinar, né? E a enfrentamento do risco fica mais forte. Como eu relatei, a parte multidisciplinar, a convivência, trazer conhecimento ou dados, que eu digo que, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando fala sobre dados e conhecimento, de outras áreas, de outras organizações, a gente começa a ver e a culminar, né, Paulo, aquilo que a gente vem falando, da importância da sinergia, né? Então, quando o Paulo falou agora aqui no início sobre stakeholders, todos envolvidos, todas as partes interessadas no assunto, desde a parte governamental, a parte de colaboradores, a parte de fornecedores, a parte de clientes, eu acho que nisso tudo a gente tem que ter uma sinergia. Tem algumas coisas que são clichê, eu diria assim, que são coisas antigas, mas não velhas, que é aquela coisa, né? Todo mundo tem que ganhar, é um momento de ganha-ganha, né? Tem que ser sadio para todas as partes para que a coisa perpetue e seja perene, né, Paulo? A gente conversou bastante aquele dia sobre isso, né? Sim, sim. O que eu quero te comentar, assim, ó, com esse processo de envolvimento, cria responsabilidade para que as pessoas também participem e comecem a criar também situações, até, às vezes, menos críticas, mas ajudam o crescimento da empresa. Isso começa a culturar a empresa, né? Esse aculturamento, que eu digo, aculturamento da alma, né? A alma do negócio tem que estar todo mundo engajado, tem que estar todo mundo puxando para o mesmo sentido, né? Cada um nas suas funções, né? Eu uso muito o exemplo do corpo humano, né? Nós temos as células, os tecidos e os órgãos, né? Um se encosta no outro, cada um com sua particularidade, mas eles se completam, e se faltar um,
já começa a padecer, né? Mas, Paulo, como tu estava falando, é importante, sim, essa sinergia, né? Tá todo mundo na mesma direção, e a gente falou muito, né, sobre o capital humano, né? Como hoje a gente vê que hoje e sempre, mas agora a gente vê cada vez mais a importância, a falta de mão de obra hoje é um fator também crítico no mercado, a falta de mão de obra qualificada, a falta de qualificar a mão de obra que às vezes já tem para aprimorar o conhecimento, porque a gente sabe que o seguinte, né, Paulo? As empresas, em diferentes os setores, as organizações, que eu digo que são organismos vivos, indiferente do setor, a diferença sempre está nas pessoas, né? Tu vai ter situações de equipamentos, tu vai ter, hoje nós falamos aí tanto do IA, inteligência artificial, tu vai ter tecnologia de ponta, mas sempre vai estar linkado às pessoas. Passamos aí pelo momento pandêmico, nós conversamos bastante sobre isso, mudou um pouco a relação das organizações como um todo, no mundo corporativo através dos negócios, tudo, mas o que nós estamos fazendo aqui, por mais que estejamos distantes, mas são pessoas, trocando experiências, trocando erros e acertos, para que colegas que venham ver a nossa gravação, o nosso vídeo futuro, que possam nos questionar, que possam se questionar sobre o que estão ouvindo e gerar crescimento, né, Paulo? Sim, sim. E eu levo para um nível superior, porque a coisa começou. Eu quero só citar uma coisa muito rápida, né? Começou com a história de o pessoal, os ambientalistas falarem do ambiental, e daí um pouco começou a gerar um pouco, até pelos próprios RHs, né? Das empresas, o desenvolvimento socioambiental. E ultimamente se monetizou isso com a governança e gerou o ISG. O que é essa monetização? Como a ONU começou a sinalizar que nós precisávamos mudar nosso comportamento, porque nós estávamos crescendo economicamente, mas estava muito desejar, né? As pessoas estavam ficando de lado, uma proporção muito grande. Aí começaram a se notar que os investidores, né? Chamou os 50 maiores investidores do mundo, e eles começaram a notar que eles estavam correndo muito risco. E aí estão começando a exigir as coisas sociais e ambientais para minimizar o risco. Então, isso está vindo o investidor para baixo. Eu quero dizer isso no sentido que isso é bom, tá? Independente de como é que se gerou esse capital, mas ele tem que circular, ele tem que voltar nas origens, senão, se ele craquear no meio, é uma catástrofe. Eu já assisti inúmeras empresas que cresceram e despencaram, isso é ruim, porque deixa passivo para tudo que é lado. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que nessa questão da governança, botou muito mais a responsabilidade dos gestores e dos associados, né? Certo? Porque eles que vão determinar qual é o nível que possa ser feito. Eu posso chegar lá e levantar, ó, tá aqui a situação de matriz de maternidade, mas se eles não se engajarem nisso, entenderem que isso tem que ser feito dentro da empresa deles, ou ao contrário, tem muitos que sonham como é que tem que ser e não chegam até a base com essa informação. E aí cria um distanciamento. Então, essa cultura tem que crescer junto, todo junto. É aquilo que eu vinha comentando ali anteriormente, é a cultura do ganha-ganha. Indiferente do momento ou da parte que a pessoa está no organograma ou o tamanho da empresa, ele tem que ter, e assim, é como Paulo, como tu falaste agora, né, Paulo? Essa preocupação porque o que acontece? O empresário está vendo, o investidor está vendo, o visionário está vendo que o seguinte, para ele ter um negócio perene, para ele ter um negócio seguro, para ele ter um negócio que traga rentabilidade, ele precisa ter sinergia. É uma palavra que eu volto a falar. Um negócio ele é feito como um todo. Eu acho que a hora que tu utilizou o corpo humano como um exemplo, eu acho que não poderia ter feito melhor exemplo colocado na nossa conversa. É algo que não há como alguma coisa funcionar pela metade. E a melhor utilização dos bens, fazendo mais, utilizando menos, produzindo mais, de forma inteligente com o capital humano, eu acho que esse é o grande segredo e a grande dificuldade de saber gerir, e que é o que o administrador do futuro, o investidor do futuro, ele tem que focar e pensar. Ele tem que pensar que ele não tem um negócio para uma geração, ele tem um negócio que
porque ele quer que fique perene, que ele possa vender ao término da geração dele, não sei, mas é que é alguma coisa que perpetue. E com isso, ele precisa ter esse pensamento que tu falou agora, que é um pensamento de fora para dentro, pensando no negócio, na organização, no mercado e o raio de atuação. A hora que ele pensar de forma mais macro, né, ele vai ter um resultado no micro dele por consequência, um resultado interessante. Eu tenho na nossa equipe multidisciplinar vários profissionais. O TED acompanhou isso, tá? A gente está formando uma equipe bacana. Quem quiser pode olhar no site. Então, tem gestor de risco, tem LGPD, tem compliance, tem gerente de risco, tem ambiental, tem social, tem governança, tem... Mas eu digo assim, ó, é a primeira coisa que eu faço numa empresa para começar a implantar ESG ou o Amisgo, é ver a relação dos sócios. E eu, quando falei contigo, tu parece que trata os sócios com um carinho muito grande, porque se eles estiverem relacionados bem, a base, né, entra em conjunto, né, é o exemplo, né, e cria a missão, a visão, etc., da empresa consolidada, não é só aquela que bota na parede. Né? Hoje, quando a gente vai em algumas organizações, eu tenho aí o prazer de ter um trabalho pelo qual me deixa entrar em grandes organizações, porque eu digo que todas são grandes, né? Indiferente do seu tamanho ou faturamento, cada um trata a sua empresa como um filho, né? Um negócio, quando bem cuidado, ele é grande para o dono dele. E isso que tu falou, a gente tem visto na prática, sabe, Paulo? O que acontece? Quando tu vai numa empresa onde os investidores, né, os sócios ou investidor único ali, que assim tem o capital dele investido, que a forma que ele trata, a cultura que ele gera, é que começa a disseminar entre o pessoal que faz a organização dele fluir. Então, é bem isso que tu falou, eu tenho visto isso na prática, a gente tem visto hoje empresários de todos os segmentos, desde empresas que faturam milhões a empresas que não faturam 1 milhão ao ano, que a gente vê o seguinte, ele demonstra a preocupação do bem comum do negócio, que é aquilo que nós falamos. Todos os envolvidos estão tendo ganhos e estão deixando também ganhos para a empresa. Então, a hora que tem essa relação, que a alta direção, que a gestão, aí começa, né, gradativamente passar pessoal os técnicos, o pessoal que coloca a mão na massa, eu acho que a hora que essa cultura ela adentra dentro do pensamento e a forma de trabalhar, a coisa vai fluindo. E é um caminho sem volta. Tu cria essa cultura, tu cria esse modelo de gestão, é a identidade da empresa, a gente consegue ver isso nitidamente, a gente consegue ver um resultado positivo nessas organizações. Eu me deparei há pouco tempo, até fiquei um pouco assim, a gente não espera que isso ocorra, né? Ainda mais numa organização pela qual eu passei e vi isso. Hoje eles formam profissionais dependendo da área. Vou dar um exemplo aqui empírico, né? Para não ter problema com ligação a essa empresa. Na década de 90, ou na década de 80, o cara precisava de um profissional qualificado, ele ia no mercado e se ele não encontrasse, mas normalmente a oferta era menor do que a procura, então o pessoal se autoajeitava nessa situação. Hoje, eu me deparo com grandes organizações que começaram a treinar profissionais e botar no mercado que muitas vezes nem vem para trabalhar com ela, mas a gente vê aquela situação que falei lá no início do ganha-ganha. O cara treina alguém que daqui a pouco, não digo que seja no concorrente, mas está no vizinho, o vizinho treinou alguém que está nele, porque hoje a demanda por profissionais e qualificados é muito grande. E para ter essa sinergia do ganha-ganha, todos têm que se unir, né, Paulo? Sim, sim. E, inclusive, eu queria falar um pouquinho de evolução disso, é que antigamente se botava as empresas e iam no mercado e as coisas, como era muito mais braçal, né? Se botavam no mercado e buscavam. Cito muito nas palestras a Revolução Industrial, tirou o homem do campo e jogou dentro de quatro paredes, às vezes até com sonorização difícil, máquinas barulhentas e tal, né? Então, à medida que o processo vai evoluindo, a tecnologia vai fazendo, o ser humano tem que acompanhar esse crescimento. E muitas empresas esqueceram de fazer isso. E isso passa a ser um ponto muito crítico, porque se não tiver alguém comandando atrás da máquina, o processo vai afunilar. Eu queria aproveitar o momento para dizer que essa cultura que tu falou, ela vai se formando dentro da empresa e ela vai cada vez crescendo mais.
tive a felicidade de dar aula de economia na Universidade de Chapecó, na UNOESC na época, hoje no Chapecó, e fui introdutória do curso de economia e tal, e eu colocava, né, que a base da economia chama-se família. Se faz um negócio para sustentar uma família, e daí esse negócio se juntam famílias e o negócio vai andando. E essa base da família, eu acho que tu tem essa experiência. Quando eu fisguei isso, eu fui para a estrada, fiz 1 milhão de quilômetros. A primeira coisa que eu conhecia era os meus clientes e as famílias deles. Porque se a família estiver bem postada, ele vai me dar segurança para me vender. Se o teu funcionário tiver com a família bem postada, se o teu acionista tiver uma família, né? E aí questão de familiar, né? Às vezes tem muita empresa familiar, até as noras que entram tem que ser, né? Então, essa questão de família consistente, empresa consistente, família relacionada com o vizinho, empresa relacionada com o contorno, é a base do raciocínio que nós fazemos. Eu só quero que tu complemente, porque as tuas experiências são muito grandes. Tu me falou muita coisa bonita disso. Ô, Paulo, o que tu está relatando realmente faz total sentido, tá? Com certeza, não tenha dúvida. A gente vê que todo empreendedor, todo sonhador, todo cara que eu digo assim, que ele se desponta dos medianos, que coloca em risco, às vezes, algo, porque eu digo que todo empreendedor ele teve um dia D. Ele teve um dia onde ele disse assim, cara, se der errado, vai dar muito errado. Mas se der certo, eu vou colher frutos. E às vezes a gente sabe que entre um empreendedor e um não empreendedor é a coragem, né? Claro, o cara tem que ter bagagem, mas a coragem. E esse empreendedor, ele é um pai de família, ele é alguém que veio, com certeza, de uma família, é alguém que está constituindo uma família, e como tu falaste, não tenha dúvida, né? Como área da economia, eu sei que tu assim a dominas muito bem, esse empreendedor, ele monta um negócio que normalmente é familiar, pelo que a gente começa a ver as empresas grandes, não está criando um braço grande, mas todo esse empreendedor, ele é alguém que tem que, como tu falou, sustentar a família dele, e as famílias que vão adentrar nessa empresa também têm esse objetivo, né? Por exemplo, hoje eu trabalho com uma empresa pela qual eu também preciso dela para sustentar a minha família, e assim sucessivamente. E a gente tem visto, sabe, Paulo, isso que tu falou é muito legal, a gente tem visto aí por essas andanças e visitas a cliente, que realmente o DNA daquela família, a forma que ela constitui, traz muita cultura da empresa. Eu tenho o prazer aí de já ter clientes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, e assim, diria que são os estados pelos quais eu consegui transitar bem. E como a cultura até de colonização desses estados ela é um pouco eclética, né? Então, quem colonizou, por exemplo, Caxias do Sul, eles chamam gringo, né, que é o italiano. Tu vê que a cultura de gestão, a cultura de organização, a cultura de ver o negócio é diferente, por exemplo, de Santa Catarina. Mas não é pela região, mas é pelo cara que está ali gerindo e pelo jeito que ele foi criado. Então, o que tu falou faz total sentido, e a gente vê assim, empresas que aplicam o ganha-ganha, que sabem que o empreendedorismo é algo diferenciado, que sabem lidar com isso e que organizam a empresa pensando em forma perene, a gente vê sucesso, Paulo. Eu tenho visto muito sucesso nisso. Agora, realmente, eu digo assim, né? É aí um termo que eu uso, que tem muita empresa que ela é muito canibalista, né? Então, o que ela faz? Às vezes ela pega um fornecedor, suga, esse está acabando, vou pegar o outro. Ou pega capital humano, cara, ela permanece durante um tempo como qualquer outra organização, só que ela começa a ficar muito fragilizada. Há pouco tempo aqui nós dois falamos, né? O network com o Gaspar, com o Miguel Barreto, agora com você, a gente vem vendo o seguinte, assim, tu vê que as empresas são mais ou menos igual ao nosso network, elas vão se criando um cluster de empresas sérias, de empresas idôneas, de empresas que querem fazer fluir, e essas vão persistindo no mercado, vão se tornando perenes. Essas que acabam sendo, assim, oportunistas, diríamos assim, a gente vê que não tem um fim muito legal normalmente no mercado, né? Isso chama-se capitalismo selvagem, né? Acha que só o lucro vai resolver tudo, e daí quando afunila o lucro, fica agarrado no lucro aí, e aí quando der uma crise não tem ninguém embaixo para segurar, né? Mas essa economia que nós falamos aqui do ESG é a economia dos stakeholders, capitalismo dos stakeholders. Mas eu só queria comentar, já assim, eu sou muito humanista,
eu me reporto a meus filhos e digo a eles o seguinte: alguém dos teus antepassados fizeram alguma coisa para ti, nem que seja te cuidar. Então respeite e venere os teus antepassados. As coisas que eles faziam naquela época era pela cultura daquela época. A nossa cultura tem certas coisas que não se exigem. O meu pai era madeireiro e cortava araucária. Eu hoje planto árvore, eu planto... É outro ciclo. E tem que ficar contente que nós estamos evoluindo, certo? Mas era a cultura deles. Você falou Caxias do Sul. Caxias do Sul, eu ia para o Banco de Fomento e vacaria para Caxias do Sul. É gringaiada, um fervilhão lá, que eles porão ferve metal mecânico, né? Coisa... Aí tu chega na minha cidade natal, vacaria, Campos de Cima da Serra, rodeio, não sei o quê. Quem fez uma indústria lá, meia dúzia, 10, 12, agora entrou maçã, tá funcionando. São culturas locais, tem que se ambientar, né? Relacionar. E como que está cuidando daquelas pessoas menos assistidas? Porque aí tu tem uma sociedade sadia. Porque se tu... Não é cabível nós ser terceira, né? Sustentar um terço do mundo em alimentos e nós vemos pessoas na rua, cara, no Brasil. É falta de gestão, né? Falta de gestão pública e privada. Né? É incabível tu chegar num lugar, ter um porto bonitaço e ter o contorno pobre, que os caminhoneiros não chegar, estão correndo o risco de chegar porque o cara está tão miserável que tem que talvez até roubar. Né? Aí eu cito o exemplo do aeroporto de Florianópolis. Né? O aeroporto de Florianópolis cuida, é uma cultura que vem de fora, cuida dos entornos, faz eventos, faz uma série de coisas. Então, o que eu quis dizer com isso, assim, ó, eu falo muito nos grupos de SG, não crucifiquem as práticas anteriores. Tenha consciência das tuas novas práticas. É o renovar da empresa, né? Ciclicamente tem que renovar a empresa. Paulo, quando tu fala sobre isso, eu trato na mesma linha de raciocínio, só que eu sempre digo assim que é o cenário. Às vezes, né, por exemplo, a gente, tu sabe, tu é um profissional também da área de vendas e tal, quando tu está na frente do cliente, uma decisão que um mês depois tu não tomaria. Como participar de um jogo de futebol. Às vezes tu está dentro da partida de futebol, um jogo extremamente disputado, e tu coloca toda a tua força do mundo e daqui a pouco, quando tu vê, tu tá xingando um colega. Aí, quando tu volta para casa, toma o teu banho, estás tomando teu café, naquele novo cenário tu diz, aquilo eu não faria. Né? Então, assim, eu acho que as empresas, elas têm que tomar muito esse cuidado, que é o que mais ou menos a gente aqui está tentando, né, trocar ideia, que eu acho que quem assistir esse vídeo nada mais é que nos questione, troque ideia, porque o questionamento é o que faz a coisa enriquecer e todo mundo cresce. Eu diria assim, é que as empresas eles têm que pensar o seguinte, aquilo que tu falou, a tomada de decisão lá atrás, não diríamos que ela foi errônea, mas sim pensando no cenário de agora. Né? Há pouco tempo atrás, não sei, mas muitas práticas até sociais que a gente toma hoje, jamais os nossos pais fariam. Né? E que não é nada de outro mundo, mas era um outro cenário, e as empresas elas têm que se adaptar. A velocidade que as coisas estão mudando é muito grande, Paulo. Paulo, há pouco tempo atrás, visitávamos um cliente e daqui a pouco, para poder falar com outro cliente, tu ligava, ficava uma coisa... Hoje, há pouco tempo, há 2 dias atrás, nós estávamos numa reunião com pessoas de 3 continentes diferentes. E online, a coisa acontecendo, compartilhando dados, gerando informação. Então, assim, esse mundo evoluiu, só que algumas premissas não podem ser esquecidas. Na minha opinião, premissas básicas. Primeiro, atrás de todo colaborador tem um ser humano. E esse cara é uma das partes que precisa também sair de lá dizendo assim, eu também ganhei. Eu fiz alguém ganhar, eu também ganhei, o Estado ganhou, a sociedade ganhou. Tem que ser um verdadeiro negócio de ganhar-ganhar. Isso que eu falo. Acho que esse equilíbrio é que agora eu vejo que há essa percepção das empresas que agora elas estão tendo. Né? Se a gente trazer um pouco para a nossa realidade aqui do litoral de Santa Catarina, por exemplo, a nossa maior matéria-prima do turismo é o nosso mar, as nossas praias. E assim, a gente vê que o que acontecia 10 anos atrás, eu acho que o pessoal está tendo uma mudança de cultura e saber assim, ó, cara, se eu não cuidar da praia aqui na frente do meu restaurante, daqui a pouco eu posso ter o melhor restaurante do mundo, mas eu vou ser igual a todo mundo, porque eu não tenho a praia para o cara sentar e ficar de frente. Então, acho que é essa mudança, é essa quebra de paradigma,
É uma coisa que daí não estou aqui querendo que isso vire como teoria, muito pelo contrário, mas eu sempre digo, né, Paulo? Eu sei mais ou menos do teu viés de conduta, e com certeza eu acho que tu também entendeu o meu. Eu digo o seguinte: no mundo corporativo, compartilhar não é dividir, compartilhar é somar. O que nós estamos fazendo aqui é compartilhar um pouco da minha experiência, com a tua experiência, para quê? Mas não é dividir, é para somar. É para quem talvez assistiu o nosso vídeo, daqui a pouco vai conversar com outro colega e vai dizer, poxa, aquele rapaz lá, o Marcelo, poxa, aquele amigo, o Paulo, falou isso. Se ele assistiu esse nosso compartilhamento de experiência e ele pensou sobre, para mim já está valendo. Ele já vai ser diferente. Eu sempre digo que numa conversa, principalmente no mundo corporativo, tu tem que tentar sair maior do que tu entrou. E para isso mesmo que tu ouviu não te ajudou, tu já sabe, pô, eu estava legal nesse assunto. Então, acho que as empresas, de um modo geral, elas entender essa sinergia que ela precisa, né? Esse exemplo que eu dei agora aqui do turismo, eu preciso do mar, eu preciso de uma mão de obra que o cara venha feliz da vida atender um cliente, sabendo que aquele cliente é que nos ajuda a pagar a conta, é esse cara saber que a conscientização dele atender o cliente, ele tem que entender o seguinte, que aquele cliente que entrou pela porta, ele tem um detalhe. Qual o detalhe? Às vezes foi uma economia de um ano todo para ele trazer a família para ficar 5 dias aqui, e ele deu um desses dias para nós estar no nosso restaurante. Então, ele tem que ser o melhor cliente tratado. Ele tem que ganhar, eu tenho que ganhar, e todos nesse negócio têm que fazer gerir. Esse é a grande roda da economia. Fazer com que eu me sinta confortável e me sinta privilegiado em fazer um negócio com o Paulo, e o Paulo diga, o negócio do Marcelo, para mim, é sadio, ou seja, ele me traz rentabilidade, que eu pago meus funcionários, o Marcelo, com o que ele compra, ele paga os impostos dele. Então, assim, a gente falando isso, está todo mundo ganhando. Quando tu falou dos entornos de grandes corporações, como, por exemplo, tu deu ali o Porto, né? A gente verifica o seguinte, a gente, às vezes, verifica uma preocupação de forma muito micro, aquilo que eu vinha falando. Às vezes, tu não pensa no macro. Só que o cara que pensa no micro, ele tem que entender que o cara que vai trabalhar no Porto, ele não vai viajar 50 quilômetros. Ele vai estar ali num raio de 5 quilômetros, de 10 quilômetros. Só que esse mesmo cara, ao entrar na sala dele, né, não estou dizendo aqui, não me interessa qual porto, estou dando só esse exemplo, ele senta na sala dele e diz assim, cara, na nossa região não tem mão de obra qualificada, na nossa região é preocupante botar um funcionário, eu tenho que pagar um translado de 50 km para cá, porque na nossa região, mas a nossa região é nossa. Quando eu digo nossa, é minha, é tua. Então, é igual eu dizer, né? Na minha casa, dono, na minha casa eu não separo o lixo. Tá, mas a casa é de quem, Marcelo? É tua, é? Cara, então vai lá, ajuda a separar o lixo, ajuda a fazer diferente. Esse é o grande lance, Paulo. E eu digo assim, alguns aprendem. Não, eu só queria, para tu respirar, porque eu tô achando tão emocionado, eu só queria botar mais 2 pilhas, só que daí você, tá? Eu queria dizer 2 coisas, tá? Uma é que ESG, nenhuma empresa não tem nada de ESG e nem nenhuma empresa tem 100% de ESG. Porque é um processo contínuo e com o tempo vai aparecendo viés que a gente vai aculturando dentro da empresa. E o maior patrimônio da empresa é a cultura dela, tá? E a outra, eu quero só fazer um complemento no que você disse de compartilhar. Tem uma frase muito bacana que diz assim: quando a humanidade redescobrir que, em vez de competir, ela cooperar, o mundo vai voltar a ser mais humano e mais farto. Faz todo sentido, Paulo. Com certeza nessa linha, nesse viés de raciocínio. Eu acho espero que a gente tenha ajudado, que eu tenha transcrito aqui pela experiência. Às vezes o tempo é um pouco curto, mas alguns cases aqui, algumas coisas que a gente falou faz todo sentido. E assim, a experiência pela qual eu estou na rua, vivendo, como tu falou, poxa, que legal, tu te emociona falar nisso. Eu sempre digo assim, precisamos, cara, fazer sempre melhor. E quando a gente busca fazer o melhor, não é que o dia anterior a gente fez o pior. A gente melhorou. E assim, paramos de achar que
O mundo corporativo, o mundo dos negócios é um acelerador. Ninguém sai do 0 a 100 em 11 segundos como uma Ferrari. A gente melhora 1% ao dia, mas que o que melhore fique. E aquilo que a gente também falou, o cenário pelo qual levou algumas tomadas de decisões nas empresas há 5, 10, 12, 20 anos atrás, eu acho que não compromete o compromisso que nós temos de fazer melhor agora. Até pelo seguinte, a condição de dados para geração de informações e geração de uma melhor gestão que nós temos hoje é absurda, algo que não se tinha tão pouco tempo atrás. Então, eu acho que sirva isso para que a gente possa trabalhar, unir forças e, assim, que a gente possa ser feliz fazendo aquilo que também deixa os demais felizes e que todo mundo ganhe, e que todo mundo possa fazer o dia melhor do outro, o dia melhor da sociedade. E sabe, Paulo, eu vou terminar aqui dizendo uma frase que é minha, trago ela há muito tempo comigo, essa frase. Eu digo que o homem tem que ter o espírito de criança e o coração de palhaço. O espírito de criança, que é o único ser humano no mundo que perdoa de verdade, é a criança. E o coração do palhaço, que o palhaço pode acabar de enterrar o pai dele. E ele vai chegar no picadeiro, ele vai transmitir felicidade. Ele jamais vai transferir aquilo que ele diz assim, cara, se isso me faz mal, não preciso transmitir para os demais. Então, eu acho que o segredo é esse, é tentar fazer com maestria, da melhor forma possível, ser o maior, fazer da vida uma diversão e os negócios nada mais do que isso, mas de forma consciente, de forma honesta, de forma pedagoga, que os próximos que venham façam melhor do que a gente. E eu acho que esse é o grande legado. Eu acho que eu li um livro faz um tempo atrás, ele se chama A Semente de Deus, de César Romão, e ele diz o seguinte, que a gente possa, em qualquer lugar, deixar o lugar melhor do que quando adentrou. Então, assim, se eu entro numa organização, se eu entro num negócio, se eu entro num viés de qualquer coisa, e eu posso deixar ele melhor do que quando eu entrei, o negócio deu certo. O negócio está legal. Então, eu acho que é isso que a gente pode passar e quero que tenha aí ajudado nesse contexto. Paulo, e é com grande carinho falar contigo, cara. Tu é um cara do bem, uma sinergia muito grande que tivemos naquela nossa conversa. Pena que o Gaspar não conseguiu ficar, mas eu estarei sempre com um pouco, porque cada um de nós traz muito pouquinho, mas a soma de muitas gotas transformou a nossa, como é que a gente fala lá, Cataratas do Iguaçu naquela loucura que aconteceu. Não foi das cataratas, mas foi daqueles afluentes delas ali, de pequenos rios, que deixou aquela maravilha que a gente pôde ver lá olho nu. Então, acho que é isso, o meu pouquinho daqui, o teu pouquinho dali, e vamos fazer empresas melhores, países melhores, pessoas melhores e um mundo melhor, Paulo. Marcelo, meu, muito obrigado. Tu foi uma das pessoas que deu uma sinergia para mim. Eu tenho trabalhado o ano praticamente no voluntariado, nós criamos esse programa, temos as parcerias, mas estamos tentando remunerar dentro do possível, tá? E quero te dizer assim, ó, a pessoa tem que se sentir bem, e eu vi isso nos teus olhos e no teu lábio, falando com um funcionário, ou com um colaborador, ou com uma pessoa externa que bate na porta da tua fábrica, ou falando com um diretor de multinacional, e sair de lá com a consciência que você acrescentou, nem que seja um grilinho na cabeça para pensar. Porque todos nós, todo ser humano, eu venho da estrada, eu fiz mais de 1 milhão de quilômetros, todo ser humano precisa conversar, está carente de conversa, de compartilhamento. E dessas conversas sempre alguma coisa faz, né? Nós usamos muito aqui no network, né? Hoje no computador, não sei o que e tal, network, nos encontros. Isso engrandece, porque conecta. E por isso que o nosso site é conectar profissionais, né? De ESG, tu é um profissional nato nessa área. E isso nos mostra que nós estamos no caminho certo de humanizar, né? Cidades inteligentes, o que é? Equilíbrio, humanização. A tecnologia ajuda, mas essas são as bases principais, tá? E a harmonia, tá? A mobilidade, né? Certo? Então, nós temos que cuidar de tudo isso, tá? E você é um cara que está espalhando bem por aí, tá? Não é fácil, é pros fortes, tá? É pros fortes. Com certeza, Paulo. Agradeço de coração. Espero que tenhamos aí... agradeço também pelo teu tempo. É algo inevitável sempre agradecer pelo tempo, que é o que de melhor a gente tem e que a vida é como um teatro. Abriu a cortina, não tem mais como mudar. Então, um abraço. Ficam todos aí com Deus e até a próxima, Paulo.